Bom, pessoal, esse é o nosso glossário de palavras inusitadas. A nossa equipe é a Ana Paula, Simara e Vasti. Espero que vocês gostem. E vamos à primeira palavra, puxa. A interjeição puxa, ao contrário do que se pode pensar em consequência da grafia, não deriva do verbo puxar. Na verdade, é a corruptela de um palavrão. É que há um fenômeno chamado tabu linguístico que se constitui em palavras que são evitadas porque seu significado gera algum tipo de constrangimento. Entre os recursos para aludir seu significado sem pronunciar o significante, encontram-se o eufemismo, o disfemismo, as onomatopeias, a reduplicação de sílabas e as corruptelas. No caso de puxa, estamos diante de uma corruptela, como dizer diacho em vez de diabo. Hoje fala-se puxa vida quando já se falou puxa vida. O estudioso José Augusto Carvalho, inclusive, afirma que deveria se grafar puxa com CH e não puxa com X. E deve ser isso mesmo, porque em gauchês temos o famoso ala puxa tchê, como interjeição de espanto. Talvez vocês estejam se perguntando, e a palavra poxa, de onde vem? Bom, não achamos a origem, mas dá para imaginar. Falando nisso, a segunda palavra é porrada. A gente usa porrada para dizer cacetada, soco, golpe e também para dizer uma grande quantidade de alguma coisa, certo? E é isso mesmo, mas os dois usos têm origem em significados distintos. Porque porrada vem de porra, uma clava de pau curto em forma de punho fechado. Dar uma porrada em alguém é atingi-lo com tal instrumento. Mas havia também um tipo de erva chamada porrum, que quando foi cultivada no sul do Brasil, passou a se chamar alho porro ou alho poró. Antigamente fazia-se um tipo de guisado em que iam muitos alhos porros como tempero, e daí veio o uso da palavra porrada para dizer grande quantidade. O uso de porrada e porra como palavrões derivam da associação popular que se fez entre o formato da clava de pau curto e outras coisas. Terceira palavra, costeira. Costeira é a costa marítima, o limite territorial que se confronta com o oceano. Comumente ouvimos essa palavra em filmes americanos, em que aparece a guarda costeira andando de lancha pelo litoral. Mas aqui no Brasil, andar na costeira não é andar pelo litoral procurando infratores. Andar na costeira, principalmente no sul de Santa Catarina, é andar pela vizinhança à toa, batendo papo, ou pior, fofocando. Quarta palavra, bizarro. Quando falamos bizarro, geralmente queremos dizer que algo é estranho, esquisito. E muita gente talvez lembre do bizarro das histórias do Superman, aquele clone defeituoso que faz tudo ao contrário do super-herói. É essa sua imperfeição que o leva a ser um vilão, visto que em várias ocasiões bizarro apenas causa problemas por tentar agir como super-homem, mas falha fazendo tudo ao contrário. Agora olha que interessante. Originariamente, bizarro quer dizer justamente o oposto do que dizemos hoje em dia. Pode ver no Aurélio, bizarro é alguém gentil, nobre, generoso, ou ainda alguém bem apessoado, garboso, vestido com elegância. Ou seja, quem tem qualidades para ser bizarro mesmo é o próprio super-homem. Dizer que alguém é bizarro querendo dizer que ele é estranho é cometer uma bizarrice no estilo do bizarro, ou seja, é fazer o contrário do que seria o certo. Será que deu para entender? Bom, o fato é que existem algumas palavras que hoje em dia são usadas em sentido oposto do que significavam originariamente. Algumas delas são: quinta palavra, formidável. Do latim formidando e significa algo que infunde medo, terrível. O dicionário Aurélio faz breve alusão a este sentido quando define formidável como algo medonhamente grande. Sexta palavra, sofisticado. Atualmente, sofisticado é sinônimo de elegância, primor, refinamento, requinte. Mas no dicionário Aurélio constam outros sentidos. Sofisticado é algo falsificado, artificial, afetado, falsamente refinado ou intelectual. Isso porque sofisticado é o particípio do verbo sofisticar, que por sua vez é sinônimo de sofismar, coisa que os membros de determinada academia grega faziam com frequência. E, dizem as más línguas, os políticos atuais continuam fazendo. E por falar na Grécia, a sétima palavra, entusiasmo. Entusiasmado, a gente sabe, é o sujeito empolgado, alegre, que está vibrando com alguma coisa. Mas ter entusiasmo quer dizer ter deuses dentro de si. Na antiga Grécia, era o sujeito que ficava arrebatado por estar sob a inspiração divina. A oitava palavra, enfesado. Enfesado é o sujeito irritado, bravo, azedo. Mas olha só, enfesado é alguém que está constipado, entupido, ou seja, cheio de fezes. Tá duvidando?
Passa uma semana sem ir ao banheiro e nos conta como fica o seu humor. Mas, gente, embora faça total sentido, esse é o caso de uma falsa etimologia. Enfesado origina-se do verbo latino infenso, que significa ser hostil a. Já fezes vem do substantivo faex, faeces, que significa lama, resíduo, sedimento, fezes. Ou seja, nada a ver. Há várias palavras que vêm passando por esse estádio, digamos assim. O que rola por aí é que religião é religar, que aluno é alguém sem luz e que coitado é alguém que sofreu um coito contra a vontade. Bem, na verdade, as coisas são bem mais sem graça do que essas narrativas populares fazem crer. Sim, porque essas etimologias nada mais são do que narrativas folclóricas sobre a origem e significado das palavras. Assim, a nona palavra, religião, que muitos afirmam ser religar, tem sido alvo de calorosas discussões etimológicas. Mas tudo indica que a palavra vem mesmo do latim relegere, ou seja, reler e não religar. Aluno, que muitos dizem vir do latim a, sem, e luminus, luz, ou seja, sem luz, também é uma falsa etimologia. Até porque esse prefixo a, no sentido de negação, é grego, não é latino. E depois os dicionários Aurélio e Roais se encarregam de desmentir tal etimologia. Aluno vem sim do latim aluminus, mas quer dizer criança lactente, ou criança que ainda bebe leite. Coitado vem do particípio do verbo latino cocitare, que significa cozer, cozinhar. É comum que se usem palavras que designam o preparo de alimentos para indicar uma situação difícil. Falamos, por exemplo, que alguém está frito. Então, coitado quer dizer mesmo alguém que está sendo cozido e que, por isso, está numa situação bem complicada. Mas por que estamos falando de etimologia e falsas etimologias se a proposta é investigarmos o significado inusitado das palavras? Bom, primeiro porque a etimologia revela algumas vezes um significado não usual. Segundo, porque há um fenômeno subreptício nessas falsas etimologias que é bom assinalar. Elas podem mesmo agregar um novo significado à palavra. E voltando à origem etimológica, olha isso, a 12ª palavra, biscoito, em latim é bis, 2 vezes, e cocto, cozido, como define o Aurélio. Biscoito é um bolinho bem cozido no forno. E por falar em comida, a 13ª palavra, brocado. Brocado para muitas pessoas é um tecido fino repleto de bordados, mas significa também ser perfurado por uma broca. Em sentido figurado, é o sujeito que está com muita fome e por isso sente que há uma broca no estômago. E vamos à 14ª palavra. Reparou que usamos a palavra estádio anteriormente no lugar de fase? Então, comumente usamos a palavra estádio para designar o campo onde se praticam esportes. Atualmente, esses campos têm recebido o nome de arena. Mas estádio também significa fase, era, época e estação. Assim, dizer estou passando por um mau estádio, em vez de por uma má fase, está corretíssimo e você ainda paga de culto. E vamos à 15ª palavra, volátil. A gente aprendeu na escola que volátil é a substância que tem a propriedade de se evaporar em contato com ar, tipo acetona, certo? O que quase ninguém sabe é que essa palavra foi usada pelos cientistas num sentido figurado, porque volátil é a qualidade de quem pode voar. Quer dizer, onde normalmente dizemos voador ou voadora, poderíamos dizer tranquilamente volátil, como, por exemplo, peixe volátil, disco volátil. E a 16ª palavra é pensão. Pensão é para onde vai a pessoa quando sai de casa e não tem grana para um hotel. É o que a mesma pessoa vai ter de pagar se estiver saindo de casa por causa de um divórcio, por exemplo, e tiver deixado os filhos para outro cônjuge. Se alguém morrer e for contribuinte do INSS, o filho menor de idade também receberá um benefício previdenciário chamado de pensão. Mas o pessoal, de algum tempo atrás, era com muita pensão quando um filho não voltava para casa no horário. Pensão para essa gente era preocupação, e não sabemos se foi essa palavra mesmo, preocupação, que se contraiu formando pensão, ou se ela vem de muito pensar, no sentido de ficar com um pensamentão, um pensão. 17ª palavra, sempre.
tem o sentido de a qualquer tempo ou de algo que não cessa, mas no Sul usa-se com o sentido de algo que é certo, algo que se realizará de qualquer modo. Hoje irei sempre na faculdade. E a nossa 18ª palavra é descansar, que na 18ª entrada no dicionário Aurélio tem o sentido de dar à luz, parir. É muito utilizado lá em Rondônia, de onde veio a Vashti. No dicionário, o excerto que exemplifica esse uso é lindo. Diz assim: papai manda dizer ao senhor e à dona Filomena que mamãe descansou e que lá em casa tem mais um criadinho às ordens. Legal, né? 19ª palavra, desaforo. Desaforo é um insulto, um xingamento, algo que nos atinge moralmente. Mas é também o ato ou o efeito de negar a alguém algum direito ou privilégio. Ou ainda é o ato de retirar um processo judicial de determinado foro para outro. E finalmente a nossa 20ª palavra, vadia. Vadia, todos sabem, é a pessoa preguiçosa, que não é muito fã de trabalho, mas também é uma forma de atingir o comportamento sexual de uma mulher. As feministas e pessoas que lutam pelos direitos humanos têm tentado ressignificar essa palavra por meio de debates e passeatas, inclusive. E embora tenham conseguido chamar a atenção para o machismo dos julgamentos a respeito da conduta da mulher embutidos nessa palavra, ressignificá-la mesmo eles não têm conseguido. O que prova que é muito difícil mesmo uma pessoa ou um determinado grupo de forma deliberada conseguir modificar o significado das palavras. Então é isso, pessoal. Essa foi a bibliografia que nós usamos. Por hoje é só, pessoal.